Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 2, versículo 8 a seguir. Que Deus em Cristo seja glorificado nessa manhã e que nós possamos sair daqui mais abençoados, fortalecidos, animados e ainda mais conscientes da celebração do nascimento do Senhor Jesus, que é simbólica, mas é essencial para as nossas vidas. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço ao pastor Lindomar, agradeço à pastora Vilcelene, que Deus continue abençoando os nossos pastores e Deus abençoe a sua vida também, nessa manhã, em nome de Jesus. Lucas capítulo 2, versículo 8, todos encontraram? Se alguém não tem Bíblia perto de você, compartilhe com essa pessoa. Lucas capítulo 2, versículo de número 8, diz assim a palavra de Deus: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo, e é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente, acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura, e vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Versículo 20. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Amém. Que todas as palavras do Senhor sejam conosco e que Ele seja aquele que possa ser livre para falar conosco nesta manhã. Em nome de Jesus. Tome seu assento glorificando o Senhor e adorando o nome dEle. Meus irmãos, estamos em uma manhã de Natal, de véspera de Natal, não é mesmo? E nós estamos aqui hoje sabendo, tendo já a instrução que nós já recebemos do nosso pastor, a respeito de que o dia 25 de dezembro não é a data que o nosso Senhor Jesus nasceu, mas nós celebramos o nascimento de Jesus Cristo. E o nascimento do Senhor Jesus é um evento que pouco é comentado, mas é muito fundamental e importante para a história da igreja, para a vida da igreja cristã. O nascimento de Cristo simboliza o cumprimento de profecias que foram realizadas no Antigo Testamento. Quando Jesus nasce no lugar onde ele havia sido profetizado que haveria de nascer. Quando Jesus nasce, Jesus estava cumprindo uma profecia que havia sido dita por Deus. Estava cumprindo aquilo que havia sido falado, profetizado, aquilo que havia sido anunciado a respeito do Senhor Jesus. O nascimento de Cristo é algo que deve ser uma realidade na vida da igreja. A missão de Cristo não começa na sua crucificação. A missão de Cristo começa na terra, no seu nascimento. Quando Ele vem, quando Ele nasce, quando Ele começa os seus primeiros dias de vida aqui nessa terra. Jesus já estava cumprindo a sua missão no seu nascimento. Nós vivemos dias que o Natal, na nossa cultura, é algo que todos os dias, todos os natais, todo fim de ano, eles tentam tirar Jesus do centro do Natal. Só que Jesus não pode ser tirado do centro do Natal. Eles podem comemorar sobre Noel, sobre
Nicolau, eles podem comemorar sobre tantos santos e tantas tradições e tanta cultura, mas não se pode negar que Natal é a celebração de Cristo e sempre será. Na vida da igreja cristã, Cristo sempre será o centro, no fim do ano, no meio do ano, no começo do ano, todos os dias do ano, Jesus sempre será o centro da igreja e dos cristãos. E quando nós lemos o capítulo 2, nós observamos os primeiros relatos do escritor Lucas a respeito do nascimento do Senhor Jesus. Lucas é um escritor que trabalha com detalhes nos evangelhos. Nós sabemos que ele foca e ele traz não somente o geral, mas traz também alguns pontos específicos. E Lucas faz questão de nomear aqueles que apareceram, os anjos nos céus. Lucas faz questão de nomear os pastores que eram homens simples, que foram até Jesus. Lucas faz questão de deixar para nós todos os detalhes a respeito deste nascimento, desta celebração que nós temos hoje, nesta data específica. Hoje eu quero falar com os irmãos sobre o verdadeiro significado do Natal. O nascimento de Jesus, como nós já falamos, tem muita mistificação, muita história, mas a verdade é que o nascimento de Jesus tem lições tão importantes para a vida cristã e para a igreja de Cristo nesses dias. A primeira lição que nós podemos observar é que o nascimento de Jesus nos ensina a amar a nossa missão, assim como Jesus amou a sua. Jesus, quando ele quer cumprir e vai cumprir a sua missão, ele tem que nascer de uma mulher. E o nascimento de Jesus está nos ensinando que Jesus, de fato, ele amou a missão que ele recebeu. Ele cumpriu a sua missão, seu nascimento, sua crucificação, sua morte, sua ressurreição. Se Jesus não tivera nascido, Jesus não poderia ter morrido. Se Jesus não tivera nascido, Jesus não poderia ter ressurreto. Então, as coisas a respeito do nascimento de Cristo começam de fato no seu nascimento. Jesus amou a sua missão. E o nascimento de Jesus está também nos ensinando a amar a nossa missão, assim como Jesus amou a missão que ele recebeu do Pai. O apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, também vai falar um pouco sobre como foi este fato de Jesus ter nascido e Jesus ter descido dos céus, estar no ventre de uma mulher e ter nascido. Ele diz no capítulo 2, versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele tinha a condição divina e não considerou ser igual a Deus como algo a quem se apegar ciosamente, mas esvaziou-se a si mesmo e assumiu a condição de servo, tomando a semelhança humana e achando em figura de homem, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou grandemente e o agraciou com o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos seres celestes e dos terrestres e dos que vivem sobre a terra, e para a glória de Deus o Pai, toda língua confesse, Jesus é o Senhor. Então Jesus, ele se esvazia, ele se humilha e ele vem porque ele ama a sua missão. Jesus está nos ensinando no seu nascimento que nós também devemos amar a missão que nós recebemos do Pai. João capítulo 1, versículo 14, a Bíblia diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória que ele tem junto ao Pai como Filho único, cheio de graça e verdade. Jesus veio. Jesus cumpriu a sua missão. Jesus, ele fez aquilo que estava em suas mãos fazer. E o nascimento de Jesus está nos ensinando, em primeiro lugar, que nós também devemos amar aquilo que nós recebemos de Deus. Pergunta que eu te faço nessa manhã, pergunta reflexiva. Jesus teve dificuldade em amar aquilo que recebeu de Deus? Não, ele foi até o fim. Ele amou a missão que ele recebeu. Ele cumpriu a missão que ele recebeu. A pergunta que fica para nós é, nós amamos a missão que nós recebemos dele?
Nós amamos aquilo que Ele nos chamou para fazer, porque Jesus, por tantas dificuldades que passou sendo provado em todas as áreas da sua vida, Ele amou a missão, Ele foi até o fim. A pergunta que eu faço para nós é: temos amado a missão que Jesus nos deu? Temos amado a missão que o Pai nos outorgou, nos entregou, nos comissionou, nos direcionou? Porque o nascimento de Jesus nos ensina também a amar o propósito pelo qual nós fomos criados. Nós não fomos criados como uma obra do destino, como uma obra do acaso, como uma modificação genética, não, ou biológica. Nós somos criados por Deus, pelo poder da palavra de Deus. Todas as coisas foram criadas. Nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor, e Ele tem um propósito para nós. E sobre o nascimento de Jesus, nós aprendemos que devemos amar aquilo que Deus nos chamou para ser e nos chamou para fazer. A segunda lição que nós aprendemos sobre o nascimento de Jesus está no versículo 16. Foram apressadamente, acharam Maria e José e a criança deitada numa manjedoura. Em primeiro lugar, o nascimento de Jesus nos ensina a amar a nossa missão assim como Ele amou a dele. E em segundo lugar, o nascimento de Jesus nos ensina que a verdadeira grandeza está na humildade. Preste atenção. Os pastores foram buscar o rei, um salvador, um senhor, e eles reconheceram isso quando eles chegaram. Só que onde estava o rei? Numa manjedoura. Onde estava o rei? Num estábulo. Onde estava o rei? No lugar onde os animais estavam. Um lugar humilde. O nascimento de Jesus nos ensina que a verdadeira grandeza está na humildade. Eles encontraram um menino envolvido por panos, por lenços, deitado numa manjedoura. Quando Deus quis um lugar para que o seu filho nascesse, o seu filho nasceu num lugar de simplicidade, de humildade. O nascimento de Cristo nos ensina a dar valor àquilo que realmente tem valor. A grandeza da vida cristã se revela na humildade de Cristo. Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículo 29, depois de dizer: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, ele vai dizer assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e aí vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Jesus amou a missão dele, e nós devemos amar a nossa, mas também no nascimento de Jesus, nós aprendemos que a verdadeira grandeza está na humildade. Se existe um exemplo de humildade no mundo, este exemplo é Cristo. Nós devemos aprender com a humildade de Cristo. A humildade de Cristo é algo que nós pouco falamos, mas é o caráter de Deus revelado. Ele, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação, por importante ser igual a Deus. Se aniquilou, Ele se humilhou, Ele foi humilde. E a questão que fala o meu coração, e eu tenho certeza que fala com o seu, é porque nosso senso, à medida como nós calculamos as grandezas dessa terra, são coisas exteriores. Só que o Evangelho de Cristo nos ensina que a verdadeira grandeza se encontra na humildade. Jesus revela a sua humildade. Nasceu numa manjedoura, viveu uma vida humilde. E se a humildade revela um caráter de Cristo, a exaltação também revela um caráter sem Cristo. O nascimento de Jesus nos ensina que a verdadeira grandeza está na humildade. O nascimento de Cristo nos ensina a dar valor ao que realmente temos que dar valor, a Cristo e não a outras coisas. Jesus, no seu nascimento, nos ensina que nós devemos valorizar aquilo que Ele valoriza. Terceira lição que nós podemos aprender aqui: em primeiro lugar, amar a missão, a nossa missão, assim como Jesus amou a dele. Segundo lugar, o nascimento de Jesus nos ensina que a verdadeira grandeza está na humildade. Em terceiro lugar, o nascimento de Jesus nos ensina que o amor deve ser compartilhado com os demais. Natal, nascimento de Cristo, é amor, mas não um amor egoísta. Não um amor que eu guardo para mim, dentro das minhas razões, concepções, o que eu penso, e eu não compartilho. Não,
o Natal, o nascimento de Jesus, aquilo que nós celebramos do cristianismo, nos ensina que se há amor, eu devo compartilhar o amor que está dentro do meu coração. No versículo 16, que nós fizemos a leitura, quando os pastores chegam, José e Maria abrem as portas da manjedoura. Eles dão lugar aos pastores, eles entram, eles têm espaço, eles podem ver Jesus. Por quê? Porque José e Maria compartilharam aquilo que eles haviam recebido. O nascimento de Jesus nos ensina que esse amor deve ser compartilhado. Eles poderiam não ter aberto a porta, eles poderiam não ter aceitado que eles entrassem, eles poderiam ter rejeitado, só que o nascimento de Cristo revela à humanidade, a nós, que Deus não rejeita a humanidade, mas Deus abre os braços para a humanidade, porque Jesus naquele momento estava ali para salvar a humanidade. O nascimento de Jesus nos ensina que nós não podemos guardar aquilo que recebemos do Senhor. O nascimento de Jesus é reconciliação, é perdão, é abrir o coração para viver o Evangelho de Cristo, não só em palavras ou teorias, mas colocá-lo em prática. Nascimento de Cristo nos ensina que esse cristianismo não pode ser oculto, não pode ser escondido, ele tem que ser compartilhado. Eles abriram as portas, eles não deixaram de receber. E a pergunta que eu te faço nessa manhã, com todo carinho e temor, é: você tem aberto o seu coração? Você tem amado como o Senhor te ensinou a amar? Porque se nós negamos o amor que recebemos de Cristo para outras pessoas, não compartilhando este amor, nós estamos retendo, guardando aquilo que o céu nos entregou para poder compartilhar com as outras pessoas. O nascimento de Jesus nos ensina que nós devemos compartilhar aquilo que Deus nos entregou, o seu amor. Nascimento de Jesus é perdão, é pedir perdão, é perdoar, nos leva a reconhecer que nós precisamos de Jesus, mas também precisamos dos nossos irmãos. Em quarto lugar, o nascimento de Jesus nos ensina que a verdadeira beleza do Natal se vê apenas com os olhos espirituais. Versículo 17: e vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. No versículo 11, os anjos vão dizer: hoje há nascido o Rei, o Salvador. Os pastores não focaram ou não se deteram no lugar físico, um lugar simples, uma manjedoura, mas eles entenderam que o verdadeiro significado daquele momento não estava no lugar geográfico ou no lugar físico, mas estava na pessoa de Jesus. Jesus era o motivo deles estarem ali. Só que nós só podemos entender que Jesus é o verdadeiro motivo, não com os olhos carnais, mas com os olhos espirituais. Eles receberam a notícia dos anjos e puderam discernir o que estava acontecendo. Se eles se detivessem olhando para o lugar, para a manjedoura, eles não iriam entender o verdadeiro significado de Cristo. Eu lembro de uma história de um batizado católico, que a família chega na casa, nesse batizado católico, onde eles iam batizar aquela criança, e tem uma espécie de poltrona ali branca, e eles começam a tirar os casacos e jogar em cima daquela poltrona branca. E na hora que eles vão apresentar a criança, eles se perguntam: onde está a criança? A criança estava debaixo dos casacos. Por quê? Eles não viram a criança que estava ali. Era o batizado da criança. Nós não temos esse costume, nem vamos ter, mas é uma história que cabe bem. Porque eles entraram na casa e não viram o menino. Eles entraram na casa e não souberam o significado verdadeiro, não deram a importância verdadeira. Eles não viram a criança que estava ali, porque eles estavam preocupados com outras coisas. Mas o nascimento de Jesus, nós só podemos entender, discerni-lo, compreendê-lo, amá-lo, quando nós olharmos com os olhos espirituais. Não tem a ver com o lugar, não tem a ver com o momento, não tem a ver com o dia, com a hora, com a tribulação, com a angústia que estamos vivendo, ou com as alegrias dessa terra. Tem a ver com quem está ali, com Jesus Cristo. E nós não podemos entrar nessa data e começar a jogar os casacos por cima de Jesus,
colocar outras coisas nessa data, ou tentar ressignificar essa data de outra maneira. Nós temos que lembrar que Jesus é e sempre será o motivo de todas as coisas da nossa história e da nossa vida. Só vamos entender a beleza do Natal com os olhos espirituais. Antes, o nosso Natal, para ser cheio de alegria, antes de conhecermos a Cristo, nós precisávamos de bebidas, de drogas, de prazeres terrenos, e tentávamos buscar tantas outras coisas, mas um dia nós conhecemos Jesus, e entendemos o verdadeiro significado do Natal. Agora não precisamos de bebida, não precisamos de drogas, não precisamos de prazeres humanos, porque nós já descobrimos o que é o verdadeiro Natal, o que é o verdadeiro significado, porque agora os nossos olhos foram abertos e nós entendemos a verdadeira beleza do Natal. Podemos passar os últimos dias do ano vivendo em angústias, em dificuldades extremas. Talvez você chegou aqui na manhã não vivendo um bom momento, mas tem uma beleza escondida, que nós só vamos poder discernir, ver e entender, quando os nossos olhos espirituais forem abertos de verdade. O lugar era uma manjedoura, José e Maria eram simples, o lugar não era apropriado para uma criança nascer, mas quem estava lá era o dono de toda a existência, o dono de toda a beleza, aquele que realmente dava significado, não ao lugar, mas à história. Jesus estava lá, e os olhos espirituais puderam discernir aquilo que estava lá. Nós devemos entender que nós podemos estar no meio de um tornado, mas se nós entendermos que Jesus é o centro, nós vamos sempre focar no centro. Não vamos perder tempo com o tornado que está lá fora. Jesus é o centro. Jesus é a verdadeira beleza. Jesus é. Só que nós só vamos entender isso com olhos espirituais. Talvez você passa ano, entra ano e nunca valoriza o Natal. Mas o Natal tem significados pontuais e verdadeiros que nos ensinam. Jesus está lá. Jesus é lembrado. Jesus é vivo. Jesus permanece para todo sempre. E o nascimento de Jesus também anuncia que se Ele falou que ia vir e veio, se Ele veio e cumpriu a missão, quer dizer que Ele falou que vai voltar e também voltará. Nós devemos discernir a verdadeira beleza. E em quinto lugar e último, primeiro lugar, o nascimento de Jesus nos ensina a amar a nossa missão como Jesus amou a dele. Em segundo lugar, o nascimento de Jesus nos ensina que a verdadeira grandeza está na humildade. Em terceiro lugar, o nascimento de Jesus nos ensina que o amor deve ser compartilhado com os demais. Quarto lugar, o nascimento de Jesus nos ensina que a verdadeira beleza do Natal se vê apenas com os olhos espirituais. E em quinto lugar e último, o nascimento de Jesus nos ensina que devemos celebrar o céu, mesmo que alguns aqui na terra o desprezem. E eu quero que você entenda isso. Versículo 13 e 14. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. O céu estava celebrando, e nós devemos entender isso, mas tinha um Herodes que estava dando uma ordem para que todos os meninos fossem mortos. O céu estava celebrando, e Herodes estava buscando a morte do menino. O céu estava se alegrando, mas Herodes estava buscando matar o motivo da alegria dos céus e de toda a história da humanidade. Nós devemos entender que o nascimento de Jesus nos leva a celebrar o céu, mesmo que alguns aqui na terra tentem matar o nosso significado, tentem roubar de nós o verdadeiro significado, tentem desprezar o verdadeiro significado do Natal. As pessoas lá fora podem dizer o que elas queiram dizer, podem fazer o que elas queiram fazer, mas se nós entendemos o verdadeiro significado do nascimento de Jesus, nós vamos também sentir a alegria que o céu está sentindo. Nós vamos também celebrar aquilo que o céu celebra. Imagine aquela cena,
momento de perseguição, morte dos meninos, mas os céus estavam abertos, miríades de anjos celebrando, os pastores tendo uma visão. O lugar era uma manjedoura simples, e eles vão até lá, e eles encontram o Senhor deitado naquela manjedoura. Uma criança num lugar simples, mas teve celebração e teve alegria. Não deixe que os Herodes desse tempo, não deixe que as pessoas que ignoram o verdadeiro significado do Natal, roubem do seu coração e do meu, do nosso coração, o verdadeiro motivo da nossa alegria, que é Jesus. Me chama a atenção porque aqui Jesus somente havia nascido. Jesus não tinha curado ninguém, não tinha pregado para ninguém, não tinha libertado ninguém, mas já tinha alegria no céu por causa de Jesus. Nós temos que entender que Jesus sempre será suficiente, sempre será o motivo da nossa alegria. Herodes está tentando tirar esse desejo do nosso coração, mas Jesus sempre estará de braços abertos para nos fazer entender o verdadeiro significado do seu nascimento, do Natal. Como vamos fechar o nosso coração para Cristo e não celebrar essa data tão importante? Como não poder glorificá-lo nesse momento? Como não poder adorá-lo? Como não lembrar? Como não recordar? Como não ter uma retrospectiva de tudo aquilo que ele fez? Por mais que os Herodes se levantaram, teve beleza no nascimento. Por mais que os Herodes se levantaram, o céu se alegrou, teve festa, e o menino não morreu, ele nasceu. Como não nos alegrarmos? Como não celebrarmos? Nossa inteligência nunca será maior que a inteligência de Deus. Se Ele entregou seu Filho e permitiu com que Jesus nascesse, e nós pudéssemos nos alegrar com os céus, por que não nos alegrarmos? Por que não valorizarmos? Porque tem gente que diz, mas essa data é tão cheia de muita coisa. Lá na Europa, em Oviedo, a gente acha interessante, porque eles não colocam o Papai Noel, eles colocam anjos de enfeite nas ruas, e colocam anjos, enchem de anjos, estrelas, mas não focam em Noel. Mas mesmo assim, o foco do Natal sempre será Jesus. Por mais que lá fora as pessoas não celebrem, o Natal será sempre e terá o significado do nascimento de Cristo. E nós, como igreja, devemos entender e celebrar. Herodes pode tentar roubar o seu Natal. As coisas podem não estar bem. Gente lá fora pode tentar desprezar a nossa alegria, mas nós temos Jesus. Nós temos alegria na nossa alma. Eu quero convidar você a ficar de pé nessa manhã e vamos orar juntos. Porque nós temos uma beleza nesse dia, nesse momento, que nós só vamos poder ver e entender com olhos espirituais. Nós temos um momento tão importante, momentos que talvez Deus tenha preparado para que nós possamos nos reconciliar com algum parente, com algum familiar, momentos que nós talvez possamos compartilhar o amor que nós recebemos dele, com pessoas que nós encontramos somente nessa data. Talvez o céu tenha preparado essa manhã só para dar um alerta para você, que daqui a pouco vai se encontrar com a sua família, para fazer a gente amar a nossa missão de compartilhar e falar de Jesus, assim como Jesus amou a missão que recebeu do Pai. E os céus nos alerta, nos desperta, nos anima, nos fortalece, para que nós possamos levar o verdadeiro significado do Natal também para aqueles que de alguma maneira desprezam o Natal. Não deixe nada roubar o significado verdadeiro do nascimento de Cristo da sua alma. Que Deus possa nos dar discernimento e olhos espirituais para que nós possamos enxergar a beleza do nascimento de Jesus e possamos também nos alegrar com Ele. Pai, nós te agradecemos por essa manhã. Falamos um pouco sobre o verdadeiro significado do Natal, Senhor. Pedimos que o Senhor transforme essa informação em um sentimento.
Pedimos que o Senhor converta esta palavra que foi ouvida em ações práticas na nossa vida. Que possamos amar a missão que o Senhor nos deu, assim como Jesus amou a missão que recebeu do Senhor. Que nós possamos entender que a verdadeira grandeza em relação ao céu está na humildade. Ajuda-nos a sermos mais humildes, como o Senhor é e como o Senhor nos ensinou a ser, para que possamos aprender do Senhor cada dia. Ajuda-nos a entender que esse amor deve ser compartilhado. Esse amor não pode ser restringido, retido, guardado. Ajuda-nos a entender, ó Deus, que a verdadeira beleza do Natal não pode ser vista com olhos carnais, mas somente com olhos espirituais. Não tem a ver com a comida, não tem a ver com a beleza da decoração, não tem a ver com as coisas externas, tem a ver com Cristo, e Cristo somente. Ajuda-nos, ó Deus, a entender, Senhor, que o nascimento de Jesus nos ensina que devemos celebrar o céu, mesmo que outras pessoas desprezem isso, mesmo que outras pessoas não deem importância a isso, não coloquem o seu foco nisso, mas nós conhecemos o Senhor, nós nos alegramos nessa data e agradecemos aos céus, porque o Senhor veio e o Senhor nasceu. No seu nascimento nós recebemos vida, no seu nascimento nossas histórias podem ser transformadas, no seu nascimento nossa família pode ser alcançada. Senhor, guarda em nós o verdadeiro significado. Toma as nossas vidas, toma os nossos corações, que nessa manhã toda escama dos olhos caia por terra, e que nós possamos enxergar a verdadeira beleza do nascimento de Jesus. Confirma a tua graça para perdoar, confirma a tua graça para pedir perdão. Confirma, Senhor, nesta manhã uma consciência do teu nascimento, da importância de ser humilde e entender aquilo que o Senhor fez. O Senhor não cobrou por isso, o Senhor não colocou condições para nos amar, mas o Senhor nos amou primeiro, e agora nós temos que dar uma resposta a esse amor. Ajuda-nos, Espírito Santo, leva-nos em tuas mãos, e que possamos sair daqui nesta manhã com uma consciência que o Natal tem significados e que eles devem ser vivos na vida daqueles que servem ao Senhor. Muito obrigado, Jesus, que o teu nome seja sempre glorificado e exaltado, em nome de Jesus, amém. Dê um aplauso ao Senhor nesta manhã.